detrás da aparente calma do cantão de Ergóvia, na Suíça alemã, está um aceso debate em torno do referendo de 30 de novembro, lançado pela associação ecologista Ecopop. Andreas Thomann, do partido Os Verdes, é autarca da cidade de Effingen e também secretário-geral da associação. A chamada iniciativa Ecopop quer limitar o crescimento demográfico na Suíça, o mais elevado da Europa. Os eleitores decidirão se querem ou não reduzir a cota anual de imigrantes para 0,2% da população residente. O equilíbrio ecológico foi destruído há muito na Suíça. Queremos preservar a natureza. Será que vale a pena, em nome do sucesso económico, meter betão em todo lado e não deixar nenhuma opção aos nossos filhos? Ou deixar como herança aos nossos filhos uma Suíça completamente dependente do exterior, seja em termos de alimentação, de energia ou de matérias-primas? Sou muito claro, esse não é o mundo que quero deixar aos meus filhos. A iniciativa Ecopop é ainda mais restritiva do que a que foi a referendo a 9 de fevereiro. Na altura, os populistas de direita da União Democrática do Centro propuseram um referendo contra a imigração em massa. 50,3% dos suíços votaram a favor da imposição de limites à imigração e de cotas para a mão de obra estrangeira no país. A nova proposta quer limitar o número de imigrantes a 16 mil por ano. É uma catástrofe, simplesmente porque não estamos excluídos do resto da Europa. Estamos no centro da Europa e não podemos fechar as nossas fronteiras. Concordamos que é preciso limitar um pouco a entrada de um número enorme de pessoas em relação à população e ao tamanho do país, mas há limites. É demasiado restritivo. É trop restritivo, oui. É quase xenófobo, eu acho. Há muitas pessoas que vêm para cá apenas para se aproveitarem da Suíça, porque abrimos as portas a toda a gente. Depois há muitos que vêm para não fazer nada e limitam-se a aproveitar. Os estrangeiros representam 1/4 da população na Suíça, que tem 8 milhões de habitantes. As montanhas ocupam mais de metade deste pequeno território. Uma das porta-vozes da Ecopop defende que, por ter a densidade populacional mais elevada da Europa, o país não pode suportar mais pressão demográfica. Anita Messer diz que a iniciativa não tem nada de xenófobo e que a ideia é lutar contra uma lógica de crescimento exponencial. Não se trata de um problema de rejeição dos outros. Trata-se realmente de um problema de números. 73 mil pessoas por ano representam 40 mil alojamentos a construir e mais 56 mil carros. Eis o que representa a imigração de 2013. Para nós, trata-se de receber menos gente, simplesmente para ter um impacto menor na paisagem. O governo suíço rejeita estes argumentos e considera que a iniciativa Ecopop ameaça os acordos bilaterais que regem as trocas comerciais entre a Suíça e a União Europeia. Tendo em conta o princípio da livre circulação de pessoas, os acordos já tinham sido ameaçados pelo voto de fevereiro. A perspectiva de uma vitória da Ecopop faz tremer o mundo dos negócios, nomeadamente a principal federação das empresas suíças. Concretamente, isso implicaria a dificuldade para as nossas empresas de poder contratar trabalhadores, porque a cota definida é muito baixa. Não chegaria sequer para absorver a procura em termos de refugiados políticos. Por outro lado, já estamos numa situação relativamente delicada com a União Europeia desde o voto de 9 de fevereiro. Devemos encontrar uma solução de compromisso, o que vai implicar um certo tempo. Por isso, um segundo voto consecutivo sobre o mesmo assunto no mesmo ano, penso que afetaria por muito tempo as discussões com a União Europeia. Com uma baixa taxa de desemprego e uma falta de jovens com formação superior ou de mão de obra qualificada, a Suíça não consegue responder sozinha à procura das empresas. Jean-Marc Probst é presidente de uma federação de associações no ramo do comércio e dirige uma empresa de máquinas para estaleiros. O setor da construção civil depende largamente da mão de obra estrangeira.
Os últimos mecânicos que contratei são franceses, são trabalhadores transfronteiriços, são italianos, são pessoas que vêm de mercados onde não há pleno emprego. Trata-se de trabalhadores muito qualificados que não encontro no mercado suíço. Ou seja, para evoluir, para manter a minha atividade, tendo em conta que muitos vão para a reforma, preciso desta mão de obra estrangeira. A iniciativa Ecopop preocupa também o setor da saúde. O centro hospitalar do cantão de Vaud, em Lausanne, tem cerca de 10 mil funcionários e os trabalhadores estrangeiros representam metade dos efetivos. Além do risco de deixar de poder recrutar a quantidade de mão de obra estrangeira necessária, há ainda o risco de comprometer os acordos bilaterais, nomeadamente na área da investigação. Seria completamente catastrófico para nós, porque penso que o hospital não seria capaz de funcionar. Por outro lado, a pesquisa e a medicina são internacionais. Ou seja, deixaríamos de atrair os investigadores ou os médicos porque eles deixariam de ter interesse em trabalhar num país onde não podem aceder às bolsas europeias e ao mundo em geral. E haveria ainda o risco de que os nossos próprios investigadores não queiram ficar cá. 2/3 dos imigrantes na Suíça são oriundos de países da União Europeia e desde a assinatura dos acordos bilaterais em 2002, o fluxo não tem parado de aumentar. A crise reforçou ainda mais a tendência. Os apoiantes da Ecopop consideram que as empresas abusam da contratação de estrangeiros. Se temos 300 milhões de trabalhadores na Europa e se temos a escolha de 50 milhões de desempregados na Europa dispostos a virem para a Suíça trabalhar por 3,5 €, claro que é o paraíso para os patrões, mas é uma visão demasiado egoísta da parte das empresas. A acusação visa, sobretudo, as empresas deslocalizadas que tiram partido de benefícios fiscais e da flexibilidade das leis do trabalho, fatores que variam de acordo com as regiões. Mais formação e mais impostos para as empresas seria melhor do que travar demasiado a imigração, considera Rita Schiavi, responsável do maior sindicato suíço. Se os acordos bilaterais ficarem comprometidos, os empregadores poderão ter de recorrer a contratos de curta duração sem qualquer proteção social. Já tivemos o estatuto de trabalhador sazonal e as pessoas que vinham trabalhar para a Suíça não podiam trazer as suas famílias. Isso não é possível com os trabalhadores da União Europeia. A garantia de poder viver e ficar na Suíça, por exemplo, no caso de se perder o trabalho após vários anos a trabalhar no país, é um direito que os imigrantes europeus têm, mas não os outros. Seria um grande retrocesso no que toca aos direitos dos migrantes. Seja qual for o resultado do referendo, a imigração promete continuar no centro dos debates durante a campanha para as eleições parlamentares de 2015.